Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, uma boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Muros Sociais Podcast. Antes de a gente começar, eu gostaria já de pedir para vocês algo de extrema importância para o nosso canal, que é pedir para vocês curtir o vídeo, comentarem dentro do que vocês acharem interessante, pertinente, se possível compartilhar e, por que não, também se inscrever no canal. Tá? Mas vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje nós temos uma convidada especial, que ela é escritora, artista textual, jornalista e apresentadora afro-brasileira. Ela possui poesias e contos publicados em coletâneas nacionais e internacionais. Inclusive, já foi premiada com o primeiro prêmio Carolina de Jesus, que premia obras literárias inéditas produzidas por mulheres brasileiras. Atualmente, ela é colunista do segundo caderno do Jornal Globo e vive em Luanda, capital da Angola, onde desenvolve outros projetos. Bom, depois da vinheta, vocês saberão quem é essa convidada especial. Valcir, muito bom te ter aí mais uma vez aqui conosco. E uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, né, para vocês aí. Boa tarde, bom dia e boa noite, literalmente, né? Literalmente. Hoje nós temos 3 fusos horários. 3 fusos horários, isso aí. Até pois é, mas vamos que vamos. Como você já começou a falar, tá? Essa pessoa realmente é muito especial, tá? É um prazer ter ela como amigo, tá? E parceira aí na jornada de lutas, tá? Vamos falar com a Ana Paula Lisboa, tá? E, Ana Paula, quem é você na cena social? Quem sou eu onde? Na cena social. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui para mim no meu fuso boa tarde, já um pouco mais de meio-dia aqui em Luanda. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu fiquei bem feliz. Primeiro, fiquei bem feliz com a iniciativa de vocês de fazer aqui esse podcast, videocast, porque eu acho que é muito importante, né? É muito interessante, é muito bonito. Eu fiquei pensando sobre isso, né? De poder falar. Às vezes a gente acha que já tem muito conteúdo no mundo, que todo mundo já está fazendo, ou que, né, a gente às vezes não se sente com tanta autonomia, ou tanta visibilidade, ou tanto número de seguidores, e acha que não deve fazer as coisas, sei lá. E deixa de perceber o quanto que todo conteúdo é importante, toda fala é importante. Um amigo meu falou esses dias, toda palavra é profética. Às vezes não é uma palavra, né, para a gente, mas não é uma profecia para a gente, mas é uma profecia para alguém. Então, tá trazendo esses temas aqui, dentro da trajetória de vocês, especialmente, que também é a minha, né? E das pessoas que nos acompanham, eu acho, nesse tempo, na nossa vida, é super importante, assim. Então, obrigada e parabéns. E também porque eu sei que é difícil produzir, né? Ainda mais de forma independente, eu sei bem como é, então parabéns também por isso, né? Quem sou eu? Olha, eu ia falar não sei, mas eu sei sim, porque se minha terapeuta depois ouve esse podcast, se eu falo que não sei quem sou eu, ela vai me dar uma bronca, né? Então tem que saber, ou pelo menos alguma coisa. Eu sou uma mulher negra de 35 anos, filha de 2 pretos, uma família de classe trabalhadora, pobre, né? Porque para mim pobre é quem, se parar de trabalhar, morre de fome. Então eu sou pobre, eu estou aqui ainda, eu trabalho, eu preciso trabalhar, e eu trabalho muito, há muito tempo, inclusive. Eu fui educada como uma pessoa da classe trabalhadora e continuo nela. Eu vivo em Luanda atualmente há 6 anos.
nem eu acredito que já faz tanto tempo. Eu sou escritora como... É a coisa que eu mais sou, né? A minha vida é organizada pela escrita, a minha cabeça é organizada pela escrita, minhas emoções e meu trabalho. Muito do meu trabalho hoje tem a ver com a escrita, que é o que eu sonhei fazer desde que eu tinha 14 anos. E hoje eu basicamente vivo da escrita. A escrita é em diversos formatos, né? Sou colunista do jornal O Globo há 7 anos. Nem eu também acredito que faz tanto tempo. Escrevo quinzenalmente. Só deixei de escrever uma vez em 7 anos, porque eu tive uma crise alérgica e não consegui. Fiquei realmente doente. E eu acho que, não sei, eu acho que eu penso sobre mim e sobre a minha vida dentro desse viés, né? Do trabalho, da negritude, do meu corpo feminino, cis, e do afeto. Eu acho que eu também me organizo muito pelas coisas que me afetam, pelas pessoas que me afetam, e de como eu posso, dentro do meu trabalho e das minhas limitações, tentar produzir mudança no mundo, né? Tentar produzir um mundo menos desigual. E às vezes esse trabalho é pela poética, pela literatura, porque a desigualdade ela está em tudo, né? Ela organiza o Brasil e o mundo. E a desigualdade, é claro que a primeira coisa é o direito à vida, né? E a permanecer vivo. Então, você tem ali a desigualdade social, financeira, né? Que barra muitas vezes a vida das pessoas e a violência. Mas há também a desigualdade subjetiva, e que passa pela literatura, passa pela arte, passa pela produção acadêmica, passa por tudo isso, passa pela educação, pela cultura, e o viés do meu trabalho está dentro disso. Então, acho que é essa pessoa que eu sou, eu acho. Eu vou mandar para minha terapeuta para corrigir. Legal, legal. Bom, já que a gente está falando nessa parte, eu queria pegar essa parte da literatura e queria saber de você como que você se descobriu escritora e quais foram as suas influências, como que, se você quiser também dizer quais são as suas influências ainda hoje, como foi esse processo para você, Ana Paula? Uhum. Eu sempre fui uma contadora de histórias. A minha mãe, meus pais sempre falam que eu via muita televisão, como a nossa geração, né, que foi educada pela TV, via muita televisão e depois ficava contando as coisas que eu via, né? Ficava contando, fazia resumo da novela para as pessoas, assim, desde muito pequenininho. Então, eu acho que esse lugar da história, de olhar as histórias, sempre foi muito, muito presente. Eu não sei se essa é uma coisa realmente que a gente nasce, mas sei lá, talvez o cérebro tenha alguma, quando a gente nasce, né, tem algumas propensões, assim, e a minha sempre foi essa. Eu, antes de começar a escrever mesmo, né, de ir para a escola, assim, eu sempre via as palavras como um código, algo que eu precisava decifrar, assim, eu tinha muita vontade de aprender logo a ler e a escrever. Então, quando eu fui para a escola, por exemplo, eu comecei, eu ia, não sabia ainda escrever, eu fazia ali as primeiras palavras, ou escrevia como se estivesse escrevendo de letra cursiva, assim, de mão dada, sabe, no papel, e dava para minha mãe ler, e falava, mãe, olha o que eu escrevi. Não tinha, obviamente, nada escrito, né? E quando ela estava com paciência, ela inventava uma história que eu tinha escrito. Quando ela estava sem paciência, fazendo alguma coisa, ela falava, não tem nada escrito aí, tipo, vai fazer outra coisa, assim. Então, eu escrevo mesmo antes de escrever, mesmo. E eu acho que eu também sempre ouvi, né? Eu sou de uma família bem grande, da parte da minha mãe, sempre tinha muitas festas de família, muitos encontros, assim, e muitas mulheres que ficavam conversando, e eu sempre fui a criança que ficava ali do lado, na mesa, no chão, fingindo que estava brincando, mas eu estava ouvindo as histórias todas, sabe? Sempre tive muita curiosidade, assim, sobre o que as pessoas contavam, sobre a vida das pessoas. Eu, quando saía com a minha avó, na verdade, minha bisavó, né?
Quando eu nasci, ela já era uma idosa, mas ela sempre foi muito ativa. Então, teve uma época que eu ficava com ela, a gente morou com ela na Tijuca, no Morro da Formiga, e meus pais trabalhavam, eu ficava com ela, ia para a escola de manhã, ficava com ela durante a tarde, e ela sempre saía. A gente sempre saía juntas, e a gente pegava ônibus, eu ficava sentada no ônibus, e às vezes não tinha lugar para 2 pessoas, né? Livres, assim. Então, eu sentava num lugar, ela sentava em outro, perto, e aí quem sentava do meu lado, às vezes puxava conversa, ou às vezes eu puxava conversa com a pessoa, eu ficava conversando com a pessoa, criança, ficava conversando com pessoas adultas, minha avó ficava ali prestando atenção, depois falando, mas essa menina gosta de falar, gosta de conversar. Então, eu sempre tive muita curiosidade, assim, eu sempre gostei muito de ouvir as histórias dos outros. E aí, com 14 anos, né, eu falo, eu só sou eu, gente, por causa do Gilberto Gil, por isso que o Gilberto Gil, para mim, é um deus, tá? Assim, ele é Deus. Porque com 14 anos, eu comecei, na verdade, a fazer teatro um ano antes, com 13 anos, na escola, também dentro de um projeto. Depois esse projeto acabou, e aos 14 anos, o Instituto de Arte TEAR, na Tijuca, abriu, se tornou ponto de cultura, né? Isso foi 2003, se eu não me engano, ou 2002. Se tornou ponto de cultura ali, quando o Gilberto Gil era ministro, e abriu esse curso formativo dentro da área da arte, em literatura, teatro e circo, dança e artes visuais, e música também. E eu, como eu tinha feito teatro um ano antes, tinha mais 2 amigas, Natália e Yara, e aí a gente falou, vamos se inscrever no curso, vamos fazer teatro, para a gente continuar fazendo teatro. Eu falei, sim, vamos continuar fazendo teatro. E aí, só que no dia de fazer a inscrição no curso, eu não pude ir junto, a gente marcou dias 3 juntas, só que eu não pude ir, eu tinha que fazer alguma coisa e tal, eu só fui no dia seguinte. Aí elas se matricularam no curso de teatro. E aí, quando fui no dia seguinte para fazer a minha entrevista e me matricular, quando a moça perguntou, qual que você quer fazer? Eu falei, olha, as minhas amigas se inscreveram no do teatro, então eu também tenho que me inscrever nesse, mas eu não sei muito bem. E aí ela, como era maravilhosa, Sônia, falou, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana você faz tudo, faz uma aula experimental de todas as coisas, todos os 4 cursos. E aí depois vê o que você gosta mais, e aí você se matricula no que você mais gostar. Falei, tá bom, né? Aí eu fui no primeiro, da segunda-feira, que era a aula de teatro e dança com as minhas amigas. Foi ótimo, não sei o quê, dançamos, nos divertimos, lindo. No dia seguinte, terça-feira, fui eu lá na aula, que era o curso de contação de história e literatura. Eu fiquei enlouquecida. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu nunca tinha vivido aquele tipo de experiência do livro como um lugar efetivamente mágico, e da história e da palavra, de tudo aquilo. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sabia que aquilo era para mim. Era aquilo que eu tinha que fazer, assim. Então eu falei, gente, falei para as minhas amigas, olha, amo vocês, mas não vou poder ficar nessa turma. A minha turma é a outra. Tá tudo bem. Eu me encontrei no outro grupo. E a gente estudava junto, então a gente se via na escola o dia todo, assim, sabe? Então eu falei, olha, tá tudo bem, mas eu não vou conseguir. Foi isso, assim, eu não consegui não ir para a literatura. Foi muito maior que eu, assim. E depois disso, desde os 14 anos, eu não parei mais. Aí eu comecei a fazer contação de história, comecei a ler efetivamente, e eu tinha uma sensação bizarra que tudo do mundo já existia antes de mim. Porque eu não cresci com livro em casa, né? A minha casa tinha alguns livros, assim, que minha mãe tinha, daqueles romances de banca de jornal, sabe? Assim, de adolescente, que eu não entendia nada. E enciclopédia, que minha avó tinha a coleção da Barça. Era o que eu cresci lendo. Fora isso, eu não tinha livro. Eu tinha algum livro na escola, mas era aquela coisa, né? E aí, quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a fazer a contação de história, quando eu comecei efetivamente a ler, eu fiquei desesperada. Porque eu falava, meu Deus, o mundo é muito grande. Como assim tem essas coisas todas? Eu comecei a ler, eu lia de madrugada, eu virava à noite, eu fiquei louca. E aí, eu tinha que, né? A gente estava ali num curso formativo de contadores de história. Então, eu tinha que escolher as histórias que eu queria contar. Eu achei muitas histórias que eu queria contar, especialmente, né, já falando das referências, dentro do conto, a Clarice Lispector e a Marina Colasanti, que eram, assim, minhas ídolas, assim.
Mas eu comecei a ter uma sensação de que tinha histórias que eu queria contar e eu não encontrava. Eu sabia qual era a história que eu queria contar. Aí eu ficava procurando essa história em vários livros e eu não encontrava. Eu falava, mas tem uma história que eu queria contar de um menino que vai ali, não sei o quê, e eu não achava esse menino em nenhum livro. E aí eu falei, então eu vou escrever. Só que na minha cabeça, aos 14 anos, eu achava que escrever era algo natural do ser humano. Se você passasse pela escola e aprendesse e fosse alfabetizado, você naturalmente podia escrever. Eu não achava que ser escritor era uma profissão ou uma coisa assim muito difícil. Eu achava que era uma coisa muito fácil. Isso aqui qualquer pessoa faz, entendeu? Então eu fui porque eu achava, não porque eu quero ser escritora, eu tô me achando muito especial. Não, porque eu me achava muito comum. Então eu achava que qualquer pessoa comum podia fazer isso. E eu comecei a escrever as histórias que eu queria contar. E aí os meus professores, eu só percebi que isso era uma coisa grande porque os meus professores começaram a ficar muito surpresos. Quando eu chegava no curso de contação de história, eu contava uma história, eles falavam, mas essa história é da onde? É de quem? Eu falava, é minha, eu escrevi. E todo mundo começou a ficar tipo, como assim você escreveu? Como assim a Ana Paula está escrevendo? Como assim não sei o quê? Aí eu falei, gente, mas vocês não escrevem também? Como assim só eu estou escrevendo? Vocês não estão escrevendo nada, sabe? E aí foi quando eu percebi que isso era realmente algo... que isso era artístico, né? Que isso era ser um artista, que isso era uma profissão, que isso era muito maior do que algo que eu achava que era muito banal. Apesar de eu achar ainda hoje que eu ainda tento não me colocar num lugar de especial, assim, sabe? Como eu falei, eu sou da classe trabalhadora e eu encaro, inclusive, a escrita como um trabalho, como um fazer, é claro que passa por outras coisas no cérebro, mas é exaustivo, é cansativo, tem idas e vindas, tem momentos que eu não consigo fazer nada, tem momentos que me angustia, que eu fico sufocada, como qualquer outro trabalho. Tem burnout, como em qualquer outro trabalho, sabe? Então, peraí. E tem muito essa visão também, né, do escritor. O meu corpo, ele não é um corpo de escritora. É muito engraçado. Toda vez que... Agora é um pouco menos, né? Porque as pessoas já me conhecem mais. Mas sempre que eu ia me apresentar para alguém, assim, ou num círculo novo, num evento e tal, e aí a pessoa perguntava, mas o que você faz na vida, não sei o quê. E eu falava, eu sou escritora. A pessoa, agora menos, porque agora as internets estão mais rápidas. Você lembra aquela época do YouTube? Que você botava um vídeo, o vídeo ficava ali girando? Naquela bolinha, sabe? Antes de carregar. Era exatamente essa sensação. Eu falava para a pessoa, eu sou escritora. A pessoa me olhava, aí fazia aquela volta assim, para carregar. Ela, que legal! E o que você escreve? Porque ela não tinha um reconhecimento rápido sobre mim e sobre o meu corpo nesse lugar, nessa profissão. Assim, ela ficava tipo... Esse seu corpo, Ana Paula, só para eu compreender, esse seu corpo seriam suas características? Sim, eu sou uma mulher preta, né? Ela não olhava... Eu esqueci que é um podcast, né? As pessoas não estão... Tem gente que não tá me vendo, esqueci. É isso, ela olhava para mim e não reconhecia o meu corpo como uma mulher negra, como um lugar desse trabalho intelectual, né? Dessa visão que as pessoas têm sobre o que era um escritor. Quando você fala, a maioria das pessoas descreva um escritor, muito rapidamente, a primeira imagem que vem é um homem branco de 40, 50 anos, sentado numa escrivaninha na janela com seu Mac e um papel e uma chuva assim caindo pelo vidro da janela e folhas do lado de uma árvore com folhas do outono do lado de fora e ele de óculos, sabe assim, não sou eu, e nem é o lugar que eu escrevo aqui em Luanda, no calor do inferno, mentira, nem tá tão quente assim agora, tá sempre verão, sabe assim, tô sempre correndo, tô aqui com a minha caneta, eu tô sempre com café realmente é a bebida do escritor que a gente não tem nem opção, é o que faz os neurônios se ligarem. Mas é isso, as pessoas não automaticamente elas não veem a minha imagem, então elas demoram, assim, tem um vídeo que carrega ali no cérebro delas para elas é meio que inconcebível, né? É meio que inconcebível. Como assim você é escritora? Eu poderia até dizer mais, cara. Eu acho que essa questão aí ela é muito influenciada pelo próprio racismo estrutural, que não nos coloca em condição de estar fazendo algo que em tese, na foto, você vê um branco, entendeu?
que tu acabou de escrever. É um branco que está fazendo, que está escrevendo, tá? E aí, quando você vai ver, aí não, Machado de Assis era negro, entendeu? Então, você foge ao alcance, né? Ao imaginário popular de que você é uma pessoa negra, tá, de origem humilde, consegue estar escrevendo tanto quanto uma pessoa que teve outras condições ou teve todas as condições possíveis para estar ali, estar desenvolvendo um texto, escrevendo algo, tá? Participando de uma coluna do Jornal Globo, entendeu? E é isso, é essa realidade que às vezes incomoda, tá? Ou faz a pessoa, né, no primeiro momento assim, desacreditar. Tá? Pegando um gancho nessa nossa conversa, tá? Eu queria partir aqui para a próxima pergunta, que é qual o desafio de ser uma escritora negra num cenário onde existe poucas obras literárias de pessoas negras publicadas? Eu acho que conversa um pouquinho que a gente já está conversando. Uhum. Não só essa imagem, né? Ela não é, tá dentro do imaginário das pessoas, mas ela não é à toa. Tem uma pesquisa de uma professora da Unicamp, que agora eu não vou lembrar, mas talvez eu possa mandar para vocês depois, e vocês podem colocar, sei lá, um link na descrição, né? Nas redes. Que é uma pesquisa que fala qual é o perfil do autor brasileiro publicado, especialmente do romance, né? E é isso, são homens brancos de meia idade que vivem no Rio e São Paulo e alguns já descendo para o sul, assim, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse é o perfil do autor brasileiro publicado nos últimos 50 anos, assim, de Brasil, sabe? Então, é óbvio que não, quando a pessoa fala sou escritora, ela não vai lembrar de mim, né? Eu acho que isso tem melhorado, eu consigo ver avanços nos últimos anos, na última década, especialmente, mas ainda é muito pouco. Para a história que a gente tem como para 500 anos, é muito pouco, é muito pouco. E eu acho que são muitos desafios, né? Primeiro, tem o desafio do tempo. O tempo, eu penso muito no tempo. E eu amo também o Gilberto Gil, porque ele também escreve muito e canta muito sobre o tempo, né? E o Caetano também, né? Que fala ali que é um dos deuses mais lindos. E o tempo é o primeiro lugar da desigualdade, sabe? É o primeiro lugar onde a gente fala um pouco sobre ele, mas ele é o que te faz, por exemplo, se você precisa sustentar a sua família, você vai começar a trabalhar com 15, 16 anos. Isso é o tempo. Você não vai começar a trabalhar aos 20, 25 ou no estágio já na faculdade, sabe? Porque você não tem tempo de esperar esse tempo para conseguir trabalhar mais tarde. Você não é senhor do seu tempo, né? Você não é senhor do seu tempo, exatamente. Se você precisa, você pode até terminar o ensino médio, por exemplo, né? Uma das coisas que fez eu ser quem eu sou hoje foi o tempo. E quando eu falo tanto sobre o Gilberto Gil e sobre o Lula, foi porque, pela minha família conseguir ter acesso ao Bolsa Família, por exemplo, eu não precisei trabalhar e estudar no ensino médio, que era um privilégio. No ensino médio, eu estava escrevendo. Foi a época, das épocas que eu mais escrevi. No ensino médio, eu saía da escola e ia para o teatro. E estava me desenvolvendo em outras coisas, sabe? Teatro, dança, música, literatura, eu estava fazendo isso. Eu tinha esse tempo, porque os meus pais podiam também ter tempo para me dar tempo, né? Então, e é isso, o lugar da escrita, o lugar do trabalho, como eu falei, é um trabalho, e ele exige tempo. Então, se uma pessoa, por exemplo, eu estou escrevendo um romance, já tem 2 anos, né? A questão do tempo. Escrever um romance é muito difícil. E então, você precisa de tempo. Só que se você trabalha o dia inteiro, você chega em casa e tem que cuidar dos seus filhos, limpar a casa, né? As mulheres que têm dupla, tripla, quádrupla jornada, que horas tu vai escrever um romance? Você precisa, no mínimo, ser... O que é muito raro, né? Quando você está começando, você precisa, no mínimo, ter um adiantamento da editora, ser pago um pouco antes, você precisa que alguém acredite que você vai entregar aquilo,
para você poder liberar o seu tempo para poder trabalhar na sua arte, na sua literatura. Se você não tem esse tempo, não adianta, você vai escrever. A Toni Morrison fala que ela acordava 5 da manhã para escrever, que era a hora que ela tinha tempo, né? Que os filhos estavam dormindo. Então, ela acordava às 5 da manhã, que era esse período, e ia até às 7, mais ou menos, que era o período que ela tinha silêncio em casa, para conseguir escrever. Mas é isso, ela entregou, mas a que custo, entendeu? E aí, o que a gente consegue como escritores negros, muitas vezes? A gente está muito no lugar da poesia, a gente está no lugar do conto, a gente está na crônica, porque são escritos menores, que exigem menos tempo. Você consegue entregar uma poesia, consegue entregar um conto, consegue entregar uma crônica, consegue estar numa coletânea, como eu estou em várias, porque eu consigo produzir mais rápido, porque eu tenho mais tempo. Agora, quando você tem que produzir um romance, isso te exige um tempo de dedicação, que se você está fazendo outras coisas da sua vida, que se você está preocupado que tem os boletos para pagar, você não vai ter esse tempo, né? E eu ainda tenho um privilégio, eu não tenho filhos, então tem um tipo de jornada que eu não tenho. E que tem muitas pessoas que têm. Então, esse lugar da desigualdade, né, que se encontra também na literatura, ele não é só sobre a publicação, ele não é só sobre a edição, ele está antes até. A época, né, o primeiro livro que eu saí foi pela FLUP, que é a Festa Internacional, Festa Literária das Periferias. E o que a FLUP me deu? A FLUP me deu tempo. Em 2012, eu fui para o processo da FLUP, foi 1 ano de processo criativo, em que eu tinha que escrever toda semana. Isso, inclusive, me treinou muito para o jornal, assim, para o Globo, porque antes disso, eu escrevia quando eu estava ali, eu estou inspirada, ou preciso fazer determinada coisa, hoje eu estou com vontade de escrever. A FLUP me ensinou a escrever. Não importava se eu estava inspirada, se eu não estava inspirada, se tinha pego o trânsito, se eu estava menstruada na semana, não importava o que tivesse acontecido na minha vida, eu tinha que entregar meu texto. Isso durante 1 ano, toda semana. Assim. Deve ter tido alguma semana que eu não entreguei, mas eu entreguei. Então, isso me fez olhar para o processo de escrita e para o trabalho com outro olhar, assim. E me deu tempo, porque era um processo formativo. Eu tinha entrega do texto, e eu tinha reuniões, eu tinha encontro com autores nacionais e internacionais do Brasil. A gente ficou rodando um monte de favela durante 1 ano. Esse tempo de produção, de inspiração, de trabalho, de olhar, né, de criatividade, muitas vezes as pessoas pretas não têm. E se você não tem isso, fica muito difícil você criar esse lugar, você escrever efetivamente. Ou você vai ficar lendo no ônibus, no metrô. Eu nem posso, porque eu fico enjoada. Ainda tinha isso, eu nem tinha esse tempo de leitura de ônibus, que as pessoas às vezes conseguem, porque eu fico enjoada, não consigo, assim. E aí, qual é a hora que eu vou ler? Porque se você não lê, você não escreve. É impossível. Essa tua colocação é muito importante, porque a gente consegue se ver. A gente vai falando, a gente vai conversando, a gente vai se vendo, vai passando uma cena assim, da gente indo trabalhar com 16 anos, a gente pegando o ônibus lotado, indo, poxa, eu preciso para pegar, tá lá 8 horas da manhã, morando na Zona Oeste, morando na Zona Norte, eu preciso sair muito cedo de casa. Então, você já acorda querendo, ou pensando o que você tem que fazer. Arrumar a marmita, botar na mochila, sair voado, porque o ônibus passa naquela hora, e se você perder, você vai pegar trânsito, você não vai chegar, vai pegar o ônibus cheio, em pé, vai chegar lá, já vai ter uma jornada de trabalho enorme, tá? E muitas das vezes, tá? E aí eu posso falar que eu tenho lugar de fala, é sair do trabalho e voltar para casa, se arrumar e ir para a escola, entendeu? Porque você precisa se formar, que você precisa ser alguém na vida. E aí, quando você volta para casa, você já está um bagaço, você tem que dormir e no dia seguinte refazer tudo de novo, entendeu? E é isso. Acho que realmente se descobrir um escritor, tá? Ou você ser uma pessoa da nossa origem, é muito mais difícil de descobrir escritor. Até porque você, além de não vislumbrar,
você não tem tempo, entendeu? Não tem tempo para se ver ou para pensar na possibilidade, entendeu? E aí vai acabar sobrando para você ser aquilo ali que talvez você está sendo e estão desenvolvendo e que você está conseguindo realmente trazer dinheiro, tá? Tá conseguindo botar... Eu fico pensando muito também sobre esse lugar, e aí eu acho que isso a terapia me salvou muito, que é a terapia, né? E dentro... É isso, eu tenho... Nem todas as... Eu falo muito sobre terapia porque eu voltei há 1 ano, assim, e salvou a minha vida mesmo, porque eu estava muito na bad mesmo. Eu já tinha feito, né? Acho que durante 6 anos, sei lá, e depois parei e voltei ano passado. E eu lembro, desde quando eu comecei a fazer, lá em 2010, mais ou menos, eu lembro que eu tinha, né, muita dor, assim, muita ansiedade. Eu achava muito que era sobre mim. Eu acho que a gente vive num mundo, toda essa filosofia neoliberal, né? Que tudo é sobre você. Você tem que dar conta da sua vida. Você tem que ser o seu próprio chefe. Você tem que ser o seu empreendedor. Você tem que fazer seu podcast. Você sabe, tudo é você. Você. O Estado não dá conta mais de nada. Você tem que se virar em tudo. E eu tinha essa dor, assim, que eu falava, gente, mas por que eu não consigo dar conta da minha vida? Por que eu não consigo escrever? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu tô me sentindo tão triste? Por que eu tô tão cansada? E aí a terapia, e, né, com tudo que vem dela, assim, me ajudou a entender que tem coisas que são maiores do que eu tô dentro de uma estrutura. É claro que eu tenho que dar conta da minha vida, das minhas emoções, mas que muitas vezes não é sobre mim. É isso, como é que eu vou dar conta da minha vida, do que eu tenho que fazer, do meu sonho, dentro de uma estrutura que me oprime, que me faz acordar às 6 da manhã, para chegar às 8, às 9 e trabalhar até às 18 e voltar para casa e chegar em casa às 22, sabe? Que horas Sim. que eu vou ter tempo de sonhar, de me desenvolver, de fazer coisa? A gente está aqui gravando um podcast no domingo, né? Porque é isso que a gente tem que dar conta, porque a gente quer fazer e porque a gente podia estar descansando. Valber, tá aí, que horas são aí, Valber? Aqui são 10h04 da noite de domingo. Aí, é isso. Então, podia estar descansando, podia estar com a tua criança, né? Mas estamos aqui, dando conta da nossa vida e tentando dar conta também da vida das outras pessoas, porque também tem isso, a gente também se coloca num lugar de... Eu acho que... Eu tô lendo agora um livro da Bell Hooks, que é o Irmãs do Inhame. E tem um capítulo que ela fala sobre isso, né? Quando a gente ascende socialmente, quando a gente lutou tanto na vida e chega no lugar e fala, caraca, consegui, caraca, tô aqui, tô vivendo bem, tô pagando minhas contas, tô com o mínimo de calma, tô dando conta da minha vida, tô dando conta da minha família. Aí você fala, caraca, eu tenho que devolver isso para a sociedade, eu tenho que, né, fazer as coisas, eu tenho que... Aí você começa a criar outras demandas na sua própria vida, porque você não se sente, às vezes, até merecedor, sabe? Do que você recebeu. Você nem consegue, às vezes, até reconhecer o seu próprio trabalho, o seu mérito, né? Por ter conseguido. Então, a gente cria outras ansiedades e outras demandas dentro da nossa vida para dar conta também disso. Porque a gente fala, não, como é que eu não posso estar aqui sozinho, não posso olhar para o lado e não ver ninguém. Isso é um pouco do capitalismo, acho que fez um pouco disso com a gente, né, Aninha? Desculpa te interpelar, né? Você tem que estar produzindo, e quando você não está produzindo, você se sente culpado. Só que é um descanso merecido, é uma necessidade humana, fisiológica, familiar, enfim, mas você não produzindo, você fica lá se culpando, né? Se autoflagelando mentalmente. Sim. Eu tenho tentado construir nesse último ano, assim, né? Depois de 35, e muito lendo também agora esse livro da Bell Hooks, esse lugar de calma, sabe? Esse lugar de eu posso ter calma, eu posso não estar ansiosa pelo amanhã, eu posso construir uma vida, eu posso e eu tenho direito de ter uma vida tranquila, ter uma vida em paz, ter bem-estar, estar bem, porque eu acho que é isso, a gente começa a produzir demandas, ela fala disso também no livro, né? De como às vezes as pessoas negras, especialmente as mulheres negras, que é esse livro que ela trata mais, por exemplo, né, começa a receber vai trabalhar numa empresa, começa a receber um bom salário. E aí começa a comprar coisa, começa a fazer dívida, começa a criar outra ansiedade,
porque aí você tem que trabalhar sempre mais para dar conta do que você está gastando, porque você não se sente, você começa a se desorganizar porque você não se sente merecedor daquilo, de ter paz financeira. Então, você começa a criar problemas financeiros em você mesmo para poder suprir essa necessidade de ter um problema, às vezes. O lugar da autossabotagem, às vezes não é só emocional, às vezes não que esse não seja emocional, né? Mas ela está ligada também a outras muitas demandas, que o racismo, que o capitalismo, está tudo junto, né? Não existe capitalismo sem racismo, inclusive. Alguém tem que estar embaixo. E o mais fácil foi, né, criar quem está embaixo, dividir pela cor, né? Que é mais fácil de ver, assim. Não tem como a gente explicar isso. É histórico, né, na realidade, né? E aí você só precisa manter, entendeu? A história, mantém o fato ali e pronto. Não precisa mudar nada, não precisa corrigir nada, entendeu? A questão de um ponto que você estava falando também, né? A questão da psicologia ali, da terapia, também é um privilégio que poucos hoje com condição, tá? Ou melhor, é um privilégio. Na realidade é só isso, é um ponto. Bom, independente de ter sido contigo e tal, hoje, mas fazer terapia hoje é um privilégio, é algo necessário, tá? E aí fica aqui o recado para a audiência, é algo extremamente importante, porque a gente com toda a rebordosa, com todos todas as coisas que acontecem com a gente no dia a dia, entendeu? Tá bem fisicamente, mentalmente, é um desafio. E se você for pesquisar de fato, as pessoas não estão bem. Entendeu? Elas estão vivendo e estão correndo atrás porque precisam sustentar seus filhos, precisam atender suas demandas e elas vão sobrevivendo, entendeu? Mas é algo que precisa ser desmitificado porque não é coisa de maluco, é algo que precisa ser feito para você evoluir, se descobrir como pessoa e poder continuar, tá? Nessa trajetória sua, tá? De ser uma pessoa melhor e se entender e buscar outras conquistas também, Sim, entendeu? até porque a questão mental, né? Ela também é uma estratégia do racismo, assim. O racismo, ele quer nos enlouquecer, né? É a forma mais fácil ou mais rápida, talvez, às vezes, de dar conta de controlar as pessoas, né? É pela mente, assim. Então, e é isso, né? É um privilégio mesmo. Eu sei muito disso. Lá atrás, na minha primeira ronda de terapia, há uns anos atrás, teve uma época que eu não podia pagar. Chegou uma hora que eu tinha 3 trabalhos, e aí eu fui demitida de um, só tinha 2, enlouquecida. E aí eu fui falar com a minha terapeuta. Eu falei, olha, aconteceu isso, eu continuo trabalhando, mas a terapia, infelizmente, não é uma prioridade. Assim, entre pagar as minhas contas e pagar a terapia, eu vou pagar as minhas contas, né? E aí ela virou para mim e falou: não, Ana, você vai continuar vindo, eu vou te atender de graça. Ou você pode pagar, paga o quanto você puder. Quanto que você acha que você pode pagar? E eu pagava quanto eu podia. E ela falou, eu falei, gente, naquele dia eu falei, gente, eu tô mesmo mal. Porque ela falou assim: não, eu não vou ficar mais pobre se eu atender você. Eu falei, meu Deus, ela não quer deixar eu ir embora mesmo. Eu devo estar, tipo assim, acabada, destruída. Ela não quer estar com medo de eu ser atropelada ali na esquina. Ela quer ver o capítulo final da novela, quer saber como termina. Eu também acho que é isso, cara, porque eu produzo muito entretenimento para minha terapeuta. Muito. Pô, claro, muito, pô. E quer a antecipação do livro. Ela quer o livro ali já em primeira mão. Então, eu acho que também a minha vida é bem novela, assim, sabe? Mas é isso, eu acho que é importante, e durante muito tempo, inclusive a Bel fala disso também no livro, durante muito tempo a gente colocou a questão mental como uma fraqueza, do encarar isso como, não, isso aí é coisa de branco, terapia, branca que precisa disso, branca que é fraco. Sim. A gente frescura se você, pobre e preto, for fazer, não tem tempo para isso e por aí vai. A gente lida com tudo. Aí, se você for olhar, a maioria das pessoas que estão nos manicômios, né? Agora existe uma luta antimanicomial e tal, mas a maioria das pessoas que frequentaram os manicômios no Brasil eram pessoas pretas. Então, assim, a conta não fecha, entendeu? Nunca vai fechar. Então, eu acho que é muito importante a gente se fortalecer, como a gente puder, mentalmente, espiritualmente, cada um dentro das suas crenças, para
permanecer vivo, e permanecer vivo, assim, vivendo, não só sobrevivendo, sabe? Exatamente. Acho que isso é muito importante, poder produzir uma vida de qualidade, porque acho que essa vida a gente também leva para as outras pessoas. Eu gostei muito dessa sua fala aí do vivendo, não só sobrevivendo, né? É importantíssimo. Tem uma música do Milton Nascimento que fala sobre isso, se não me falha a memória, e eu aprendi muito isso na Nova Zelândia, que me trouxe essa realidade da importância do viver, senão você só paga boleto, né? Enfim. Ana Paula, eu tinha uma pergunta pronta, na verdade eu tenho ela pronta, mas eu vou emendar com outro ponto. A pergunta é basicamente o seguinte, que era como você encara a missão de escrever para um jornal de grande circulação, né? E qual o seu maior objetivo quando você começa a escrever um texto. Só que dentro disso eu quero acrescentar, diante de toda essa coisa que você colocou dos seus pais, né? Do preto também, do pobre, toda essa questão social que você sabe muito bem como funciona no Brasil. Você também encara isso como uma missão? Escrever também é uma missão diante desse ponto? Uhum. Uma vez eu estava numa conversa com a Riane Leão, numa live com a Riane, que é uma, enfim, escritora, poetisa incrível, também mulher preta, e a Riane falou isso, que ela encarava escrever como uma missão ancestral. E eu roubei também, peguei emprestada ali essa fala, porque para mim está muito dentro disso, sabe? Esses dias também eu estava falando com um amigo aqui, um escritor também, um escritor angolano, o Ondiak, e ele estava me contando, o Ondiak é um contador de histórias, assim, incrível, né? E ele estava me contando uma história, e eu estava rindo, horrores, e ele falou... Ana, às vezes eu acho que não é possível. Eu acho mesmo que não existe outra coisa que eu poderia ser na minha vida que não fosse escritor. Porque não é possível que eu passe por essas situações se não for para escrever. Porque tem umas coisas que não faz sentido eu estar ali vivendo aquilo naquele momento, sabe? E eu tenho também muito essa sensação. Eu olho e falo, não é possível. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô vivendo isso? Ou, sabe, por que essa história, eu tô aqui observando essa história, sabe? Se não for para escrever. E esses dias eu tava, enfim, esses últimos tempos eu tava passando por umas tretas assim que eu falei assim, não, deve ser para daqui a pouco eu escrever uma série, ser comprada pela Globoplay, pelo Prime Video, sabe assim? Porque não é possível que eu tô passando por essa novela toda, que não for para que não seja para eu ficar rica, não é possível. Mas enfim, quem sabe? Sobre o Globo, a minha escrita nesses 7 anos mudou muito, assim, tiveram alguns momentos. E é muito legal poder olhar para trás e poder ter um histórico. Eu tô adorando envelhecer, sabe? Primeiro porque eu continuo linda, né? Minha pele tá ótima. Aos 35, ninguém diz. Mas está sendo muito legal, assim, poder ter história, poder ter histórico. Poder olhar o tempo, né? Que eu estava falando sobre o tempo, assim. E, nossa, tem sido muito legal isso. E aí, nesses 7 anos, tiveram muitos momentos. Assim, eu comecei, sinceramente, eu achei que eu ia ficar lá 6 meses, no máximo. Eu olhava e falava, esse lugar aqui não é para mim, não. Daqui a pouco eles vão olhar e vão falar, então, Ana, foi ótimo estar com você, mas acho que não está encaixando, sabe? E então eu continuo, e não é uma surpresa assim, claro, né? Tiveram os momentos, e ainda tem um pouco de. Tô deixando, né, de me colocar aqui nesse lugar de fortaleza e de ai, não, minha autoestima e sei lidar com tudo. E não é assim, tiveram muitos momentos bem difíceis. E, inclusive, tem um lugar mesmo assim de afirmação que às vezes oscila, não é linear. Tem hora que eu olho e falo, não, esse aqui é meu lugar mesmo, tá aqui sendo colunista, e tem hora que eu falo, mano, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, a qualquer momento, meu Deus, um mosquito. A qualquer momento, minha editora vai me mandar um e-mail falando, olha, foi ótimo estar com você, mas acabou, sabe? Então, não é linear. Porque é isso, né? São 500 anos. E eu continuo sendo, né? A gente continua tendo um baixíssimo. Acho que o Globo, inclusive, é um dos que tem mais. Eu vou olhar também, depois eu vou mandar também esse link dessa pesquisa, mas esse ano saiu uma pesquisa sobre
jornalistas, né, pretos dentro dos jornais, dos grandes jornais de circulação. Eu acho que o Globo, inclusive, é um dos que tem mais. Mas ainda é, tipo, nada. No segundo caderno, eu sou a única. Em 7 anos. Né? Então, é isso. E aí, mas é isso. Quando começou, como eu achava que ia durar pouco, eu quis escrever tudo que eu queria, falar tudo que eu achava que tinha que estar lá. Porque depois que está lá, ninguém mais pode apagar. Tá lá. Ninguém vai, tipo, botar uma página no lugar que eu já escrevi, sabe? Não, saiu. Então, eu queria escrever tudo que eu achava que tinha que estar no segundo caderno e que não estava, assim. E eu escrevi muito pensando nisso. Eu lembro que uma das minhas preferidas, e até hoje é uma das que as pessoas mais gostam, foi quando eu escrevi sobre o baile da Nova Holanda, que na época eu morava na Nova Holanda, na Maré, e o baile da Nova Holanda era o maior baile do Rio. E eu falava, como é que isso nunca apareceu em nenhum caderno de cultura desses jornais todos? Não, porque a Nova Holanda só aparecia quando tinha operação, né? Enfim. Então, acho que foi isso. Depois, especialmente depois que eu vim para Luanda, a minha escrita mudou assim bastante, porque eu continuo encarando, né, o meu lugar como um lugar de, o meu papel ali também como um papel de denúncia de determinadas coisas, sobre determinadas coisas que só eu vou escrever, apesar de eu achar que todo mundo deveria ou poderia escrever sobre isso, porque escrever sobre a chacina do Jacarezinho, escrever sobre a ocupação militar na Maré, escrever sobre o menino Miguel, né, que caiu do prédio por causa da negligência, né, da chefe da mãe dele. Enfim, tudo isso são coisas que qualquer pessoa pode escrever. Isso não Miguel é sobre... aquele que acho que o chefe era político, ou a mãe era política no Brasil, é esse ou não? Sim, no Nordeste, né? No Nordeste, Esse. é isso que eu... Então, assim, são assuntos que eu olho e falo, gente, como agora, né? Mesmo quem não é palestino, está escrevendo sobre a guerra agora na faixa de Gaza. Todo mundo pode escrever sobre isso, todo mundo tem opinião sobre isso. Quem quer se posicionar, vai se posicionar. Só que algumas questões, a questão, especialmente quando você fala sobre o Rio de Janeiro, quando você fala sobre o Brasil, sobre negritude, sobre violência, sobre corpos pretos, parece que só a gente é que pode falar sobre isso. Só a gente tem lugar de fala para se colocar, entendeu? Isso é muito doloroso, porque você percebe o quanto que as pessoas estão um pouco se lixando. Ou elas estão ali no grupinho delas, sabe? Assim, muito... Elas não se mobilizam efetivamente para mudanças, quando elas têm essa possibilidade, quando elas têm esse espaço. Então, cabe a mim, cabe a Flávia Oliveira, ficar ali batendo, às vezes, na mesma tecla, expondo coisas que muitas vezes são muito dolorosas para nós, assim, porque mesmo que eu esteja distante geograficamente, eu estou muito próximo, eu estou lá, eu sinto a dor dessas pessoas, e aí é por isso que eu tenho que fazer terapia, entendeu? Porque senão, como é que eu vou viver depois? Não posso. Mas eu comecei a revezar bastante sobre as colunas que eu acho que são as minhas colunas que eu preciso escrever, e as colunas sobre o que eu quero escrever. Porque eu também não quero ficar nesse lugar da colunista que escreve sobre dor, sofrimento, violência, morte, luto. Eu não sou essa pessoa. Se eu fosse essa pessoa, eu já estava morta. Imagina, se eu vivesse nesses últimos 7 anos só pensando em todas as dores que eu já passei, já vivi. Quantos lutos eu tive nesses últimos anos? Quantos lutos? Quantas mortes, as minhas, né, pessoais e os lutos coletivos, porque não tem como você não sofrer com essas mortes também. Se eu fosse focar só nisso na minha vida, eu já tinha me jogado aqui do quinto andar da minha casa, gente, porque não é possível. Então, essa não é a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa que eu sou feliz, eu sou uma pessoa que bebo cerveja com meus amigos, eu sou uma pessoa que vejo série boba, tô aqui triste que o Chandler do Friends faleceu, sabe? Tem outras coisas que me atravessam. E eu quero poder ser a pessoa que eu sou.
isso é um direito meu, assim, eu não vou abrir mão desse direito, porque demorou 35 anos para eu olhar e falar, não, eu sou essa pessoa aqui, eu vou ser essa pessoa aqui. Então, eu quero poder escrever sobre qualquer coisa, porque eu sou uma escritora, é isso que eu sou. E uma escritora pode escrever sobre qualquer coisa, a gente faz escolhas, eu faço escolhas sobre a minha escrita, sobre o meu trabalho. E eu quero poder escolher coisas diversas, coisas que eu queira dizer, coisas que eu queira contar. Histórias tristes, histórias felizes, mais ou menos dolorosas, histórias de amor. São essas histórias que eu quero contar. Então, eu acho que é isso. Mas, só voltando, né, respondendo um pouco mais profundo assim, sobre o Globo, eu já recebi uns e-mails bem... Porque é isso, né? No Globo não tem comentário. O que é muito bom também, porque eu acho que seria uma loucura, assim. O online não tem comentário. Então, você tem que mandar um e-mail para o segundo caderno, e aí o segundo caderno me encaminha o e-mail. Então, o e-mail nem vem direto para mim. Então, eu acho muito legal isso, assim, porque primeiro que é muito mais fácil você fazer um comentário do que você escrever um e-mail, né? Você parar, pegar um e-mail e, sabe, mandar realmente um e-mail. Então, quando a pessoa faz isso, eu já acho muito legal, seja qual for o comentário, bom ou mal. Eu já recebi umas coisas muito loucas, assim, de umas pessoas pedindo minha demissão, sabe? Assim, falando como é que vocês deixam uma pessoa escrever sobre isso, não sei o quê, com falas acusativas, não sei o quê. Me chamando de racista, já me chamaram de racista, já falaram que eu odeio... Eu escrevi agora uma coluna esse ano lá sobre sobre o marido dos milionários, né? Que era o camelo no buraco de uma agulha, né? Porque tá na Bíblia. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um milionário um rico entrar no reino dos céus, né? E quando eu escrevi isso, nossa, e assim, gente, eu não celebro a morte de ninguém, né? Mas aconteceu o que aconteceu. E aí me escreveram um e-mail assim, falando que eu odiava ricos e que eu estava sendo preconceituosa com os ricos. E sério, eu olhei e falei assim, gente, enfim. Mas já recebi e-mails muito legais, assim, que me tocaram muito também, sabe? Assim, de pessoas realmente... E de pessoas... O que é mais legal também no Globo é sair da minha bolha. Porque eu já escrevi há muito tempo, mesmo nas redes sociais, mas fica ali na sua bolha, né? Nos seus amigos, nos amigos dos seus amigos e tal. E o Globo me possibilitou sair dessa bolha e falar com pessoas que estão totalmente fora da minha rede, assim. Isso para mim é muito... deu um alcance, uma visibilidade massiva, sim, né? Enorme. E você serve de inspiração para um monte de gente, né? A partir do momento que você aparece ali, de 7 anos ali, com certeza. Sim. Eu não foco muito nisso, não. Eu sou uma desinfluencer. Porque eu sou péssima influenciando pessoas. Assim, não, mas não é para... Mas você influencia sem influenciar, né? Você está ali. Você faz isso de forma natural, tá? E aí é legal também que você não precisa ficar se preocupando com isso. Acho que ser você, fazendo as coisas que você faz, ou que você já vem fazendo, automaticamente já influencia, já engaja e já promove a evolução, né? Natural das pessoas que te leem e as pessoas que querem alcançar também, né? As pessoas que não querem ou que não conseguem alcançar, esquece. Eu acredito que não seria uma porta fechada, tá? Para essa questão. Agora, mudando um pouquinho de assunto, tá? Durante sua trajetória de vida, tá, você contribuiu bastante para a vida do jovem negro de comunidade, tá? E uma dessas contribuições teve a Agência de Rede para a Juventude, tá? Que promoveu o desenvolvimento de muitos jovens de comunidade e com isso acabou por reforçar que a favela é muito mais do que um lugar de carência ou violência. E tratou de dar luz à potência desses jovens alcançados por esse projeto. Poderia nos contar um pouco, tá, da sua experiência na rede? Sim, sim. Eu comecei a trabalhar com o Marcos Faustini em 2000 e... Misericórdia, já não sei, 2010. Meu Deus. 2010, no Apalp, que era um projeto... Ele tinha acabado de lançar o livro dele, O Guia Afetivo da Periferia,
E aí ele lançou ali uma série, oficinas, né? Que tinha a ver com a metodologia dele. O Marcos trabalha muito com metodologia. E eu, focando na escrita, né? Na literatura. E eu passei na seleção. Enfim, foi uma experiência assim também que abriu assim total minha cabeça e minha visão de mundo. E aí, logo depois, um ano depois, 2009, comecei a trabalhar com o Marcos. Em 2010, ele lançou a agência de redes e chamou algumas pessoas que tinham passado pela metodologia do Apalp para trabalhar como mediadores na agência com esses jovens, já que a gente já tinha passado pela metodologia e tinha algumas coisas parecidas. E foi muito louco, assim, porque eu tinha, na época, 23, acho que uns 22, 23 anos, assim. Eu era bem nova e comecei a trabalhar com jovens, alguns jovens que eram mais velhos do que eu, porque a gente trabalhava com jovens de 15 a 29 anos, né? E a gente tinha mesmo o de 15 e o de 29. E aí eu fui trabalhar primeiro na Cidade de Deus, fiquei lá um ano, depois fui trabalhar no Borel, e depois, no ano seguinte, em 2012, eu me tornei coordenadora da metodologia da agência, né? Saí do lugar de mediação, assim, direto com jovens, e passei a coordenar a metodologia do projeto como um todo. E eu ainda era muito jovem também, eu devia ter ali 25, 24, e já fui para um lugar de chefia, né? Então, foram muitas experiências, assim, a agência me ensinou muito, assim, coisas que até hoje fazem parte do meu trabalho, né? Da minha vida como trabalhadora. Eu continuo trabalhando com coordenação de projeto, enfim, com tudo isso. E trabalhar com jovens, primeiro que eu era uma jovem de favela, então tinha muita coisa ali que tinha a ver comigo também, tinha a ver com os meus sonhos, tinha a ver com os meus desejos. Então, de alguma forma, foi mais fácil, ou tinha um olhar talvez mais próximo, né? Porque tinha muito a ver com a minha vida, assim. E era isso. Basicamente, a gente trabalhava com a ideia do jovem, ele chegava no primeiro dia com uma ideia e a gente fazia aquela ideia virar um projeto. E não só um projeto de impacto no território, mas também um projeto que tivesse a ver com o projeto de vida dele, né? Então, você desenvolvia o território, desenvolvia a vida desse jovem ao mesmo tempo. E, nossa, foi incrível. Assim, a gente, sei lá, acho que eu fiquei na agência até antes de eu vir para cá, para Luanda, então até 2017. Não, 2017. Eu saí da agência porque eu decidi me mudar para cá, né? Em 2016, ainda voltei para mediação, fui trabalhar em Santa Cruz, foi também incrível, não conhecia nada praticamente da Zona Oeste, e foi muito importante também. Cara, eu nem sei, a agência continua, né? Eu fico muito feliz também de ser um projeto que continua formando jovens, que continua trazendo projetos de impacto no território, de impacto na cidade do Rio de Janeiro. E a metodologia depois foi para Londres, também foi aplicada no Espírito Santo. Então, acho que é isso, acho que tinha, né, essa premissa, né, do jovem como potência e não como carência. E porque é isso, essas pessoas, esses jovens têm muitas ideias, assim, eles são um banco de ideias, assim, o tempo inteiro. A periferia do Brasil formou o Brasil. O Brasil não existiria como se não existisse as pessoas pretas. Toda a cultura preta, toda a cultura brasileira é da cultura preta. Tudo que a gente exporta no Brasil e vende como Brasil é a cultura afro-brasileira. E que vem da onde? Das periferias do Brasil, né? Que é onde moram a maioria das pessoas afro-brasileiras. Então, eu acho que é isso. E a gente continua criando soluções e criando o próprio Brasil, assim, até hoje. Eu não sei, eu acho que foi muito importante participar, eu acho que eu contribuí muito, mas eu ganhei muito, assim. Ganhei muito, muito nesse trabalho. Foi uma troca, né? Acho que agora você falando dessa forma, é algo mútuo, né? Então você, do mesmo jeito que você se dá, tá? Até por conta da sua história, por conta da sua vivência, você tá ali
se dando, tá? Contribuindo para o desenvolvimento do jovem, tá? Do favelado, num ambiente onde que as pessoas ali, talvez voltando lá na sua origem, tá? Como quando você se descobriu escritora, talvez não tivessem aquela ideia de que eles poderiam fazer aquilo, entendeu? Que poderiam ser, talvez, empresários, que poderiam ser donos da sua própria ideia, entendeu? E ter escrever a sua própria história, sem ter que depender de estar no mercado correndo atrás de sonhos de outras pessoas que, sei lá, por N questões, já conseguiram se estruturar e estão lá escrevendo a sua história. Sim, eu vou até falar só uma coisa assim, né, que tem a ver, a agência, além da premissa do jovem como potência, tinha também, a grande parte da metodologia estava focada em redes e aumento de repertório. Porque é basicamente isso que um jovem de favela precisa. Ele já tem ideia, ele já é sagaz, mas às vezes ele não conhece as pessoas certas. Tem um monte de oportunidade no mundo, tem bolsa, tem, sabe, tem coisa de graça às vezes, tem como é que é o nome daquele coisa universitário, né? Tem bolsa para tudo, assim, tem muita coisa no Brasil. Só que essas pessoas não têm as redes para ter acesso a isso. E aí, quando você, às vezes, tem o acesso, você não tem um repertório suficiente, que é isso, de saber, como você falou de mim, né? De saber o que faz um escritor. Que tipo de outras profissões eu posso ter? Eu lembro, por exemplo, que estava contando isso esses dias. Quando eu fui para a universidade, que eu fiz lá 1 ano de história, né, na UFRJ, eu sempre gostei, por exemplo, de economia. Eu sempre fui ruim de número, mas eu gostava de economia no sentido de pensar como é que o dinheiro influenciava a vida das pessoas. E até hoje eu penso muito sobre isso. Mas eu sempre achei, na minha cabeça, que economia era uma matéria de exatas. Só quando eu fui para a universidade, quando eu fui fazer história, que eu tive em história uma matéria de economia, quando eu vi na grade, eu falei, mas o que a economia está fazendo aqui, gente? O que eu tenho que ficar fazendo? Aí depois eu fui entender que economia, na verdade, é humanas. Eu falei, por que eu não fiz economia, então? Porque eu não tinha esse repertório de mundo. Às vezes são coisas muito pequenas e que te formam. Eu podia hoje ser economista, né? Mas não sou escritor, tudo bem. Eu seria uma escritora economista. Mas não me arrependo de nada da minha formação. Mas é isso, às vezes você não tem acesso a determinados repertórios de mundo e aquilo te limita, até na escolha do que você vai fazer na sua universidade. Mesmo que seja uma universidade pública, se você não tem repertório até para saber escolher, você pode escolher errado. Como acontece na maioria das vezes, né? Essa é a questão. Na maioria das vezes você acaba não se desenvolvendo porque você não tem aquele apoio, aquele suporte ali que vai te dar uma orientação, entendeu? E acaba... Os meus pais não chegaram nem ao ensino médio, que se economia era humanas ou exatas. Verdade. Não, né? Você não tem a representatividade mesmo, né? Ou o conselho, ou o toque, tá? O encaminhamento de carreira. Acho que acesso à informação, por vezes, né? Talvez seja isso até uma questão que deveria ser trabalhado mais, tá? Bem no início aí dos ensinos, para poder orientar as crianças já o que você quer ser, como crescer. Eu acredito que agora nessa nova proposta do ensino médio, do novo ensino médio, talvez eles estejam trabalhando, eu não posso afirmar, mas eu acho que eu li alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas é importante, porque você consegue dar direcionamento, tá? Para o jovem ou para a criança, e talvez o caminho dele se torne mais fácil, né?